Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. É um prazer estar aqui. A gente vai entrar agora no assunto de tabela SWOT, tá? Tabela SWOT é uma ferramenta de análise estratégica usada para avaliar um negócio, projeto, pessoa, produto ou até uma situação. Ou seja, nós que trabalhamos com tecnologia, o nosso produto é um software. A gente tem equipe, a gente tem desenvolvedores, a gente tem toda um aparato montado em torno de pessoas para criar um produto. E o nosso produto, para quem trabalha com tecnologia, obviamente é um aplicativo, é um software. Então, a tabela SWOT também é utilizada, ela é um recurso altamente utilizado para a criação de um aplicativo, porque se você for criar um software ou um aplicativo, você tem que ter estratégias. Você não vai simplesmente criar um aplicativo do nada, sem entender o nicho de mercado, sem entender qual problema você vai solucionar, o, qual vai ser a tua abordagem, qual vai ser o teu ponto forte, aquilo que você quer trazer para solucionar e por aí vai. Então, a tabela SWOT ela é utilizada justamente para isso, para você entender o que você tem que resolver. Porque na engenharia, por exemplo, os engenheiros, eles são concebidos para resolver problemas. É para isso que serve a engenharia. A engenharia está aí para resolver problemas. Então, quando você cria um aplicativo, você quer, obviamente, preencher uma lacuna que a sociedade tem, um, um nicho vago que você possa identificar. Então, é para isso que serve um aplicativo. Eu percebi que na cidade as pessoas carecem de entrega em domicílio. Então, você vai criar um aplicativo para fazer entrega em domicílio. Eu percebi que numa determinada cidade as pessoas não têm como centralizar seus anúncios, querem vender produtos, então você vem com um aplicativo que as pessoas possam colocar os seus anúncios e anunciar, vender os seus produtos por lá. Então, a tabela SWOT ela foi criada nos anos 60, tá? Pelo Albert Humphrey e em um momento de pesquisa lá da Universidade de Stanford. O objetivo era ajudar a empresa a planejar de forma mais estratégica, analisando fatores interno e externo. Então, ao longo dessa aula, você vai perceber que a tabela SWOT ela serve para você entender as questões internas da tua empresa e as questões externas da tua empresa, tá? Continuando aqui. Então, a tabela SWOT ela é separada em quatro quadrantes, tá? A palavra SWOT significa Strength, S de Strength, W de Weakness, O de Opportunity e T de Threat. Ou seja, Strength significa, em português, força, weakness significa fraqueza, opportunity significa oportunidade e threat significa ameaça. Então, é justamente isso que a tabela SWOT propõe, você entender quais são os pontos fortes da tua ideia, quais são as fraquezas da tua ideia, quais são as oportunidades que foi toda a causa da tua ideia. As pessoas eh, confundem que oportunidade seja alguma coisa boa, com um ponto forte. Não, a gente vai entender que oportunidade não é bem isso. E quais são as ameaças que a tua ideia pode ter, tá? E, e nisso aí a gente vai inicialmente destrinchar o seguinte: quando a gente fala de fatores internos, esses fatores que você vai identificar para a tua ideia, esses fatores internos, eles estão nos dois quadrantes superiores. Então, qualquer coisa relacionada internamente à tua ideia, a ideia do teu produto ou da tua empresa, ela vai ficar no quadrante superior. E qualquer fator externo à tua ideia, eles vão ficar nos quadrantes inferiores. E a gente ainda divide esses quatro quadrantes em quadrante do lado esquerdo e quadrante do lado direito. Os dois quadrantes que você vê aqui do lado esquerdo, eles são fatores positivos, e os fatores que estão do lado esquerdo, desculpa, do lado esquerdo são os fatores positivos, e do lado direito aqui são os fatores negativos. E é importante entender isso, porque isso tem que ser bem separado. Você entender o que é algo
interno à tua ideia e o que que é algo externo e o que que é positivo e o que que é negativo à tua ideia. Vamos começar pela oportunidade, tá? Fatores externos favoráveis que podem ser aproveitados: crescimento do mercado, mudanças legais e novas tendências. Veja bem, um fator, as oportunidades que vocês vão mapear na tua ideia, elas são, às vezes, problemas que você identifica no meio, na área, na região onde você quer atacar, na região onde você planeja atuar com a tua empresa. Um exemplo disso, vou usar como exemplo aqui aplicativos, por exemplo, de entrega de comida. Por exemplo, se eu estou aqui em Maricá e eu vou mapear as oportunidades para o meu aplicativo, para um aplicativo de entrega de comida, eu vou começar pelas oportunidades. Aí eu vou ter que identificar quais são essas oportunidades aqui em Maricá. Veja bem, o que que são oportunidades? As oportunidades que eu vou entender não são ponto forte. O aplicativo vai entregar na casa da pessoa, o aplicativo é fácil de manusear. Não, isso não são oportunidades, tá? Oportunidades são os problemas que você identificou em Maricá, que realça, que reforça, que ratifica a ideia de que o teu aplicativo pode dar certo. Então, um exemplo disso seria você explorar a seguinte deficiência em Maricá: o transporte público, depois de um certo horário, é precário. Então, transporte público precário depois de um certo horário. Isso é uma lacuna, isso é um ponto forte, desculpa, é uma oportunidade que você pode vislumbrar e ver que você consegue solucionar esse problema. Então, você entende, eu quero que vocês entendam o seguinte, que a oportunidade pode ser um problema que você identificou. Não são pontos fortes, não confunda a oportunidade com pontos fortes. As oportunidades são problemas que você identificou aqui em Maricá, que você vai resolver com a tua ideia, que você vai resolver com o teu aplicativo. Então, quando você mapeou a cidade de Maricá e viu, o transporte é precário em Maricá. Outra coisa que poderia ser também, eu não vou dizer que isso mas poderia ser o seguinte, ó, ausência de aplicativos, por exemplo, de entrega. As pessoas não têm opção, as pessoas não têm acesso a um aplicativo de entrega em Maricá. Isso também seria uma oportunidade. Entende que isso é uma oportunidade? O fato de você não ter um aplicativo de entrega em Maricá é uma oportunidade que você vai explorar para o teu aplicativo dar certo. Uma outra coisa que também pode acontecer como oportunidade, não vai ser sempre problemas, mas pode ser também o acesso fácil da população à internet. Então, quando você pensa o seguinte, ó, no momento, as pessoas têm acesso fácil à internet em Maricá. Isso também pode ser uma oportunidade. Quando você entende que as pessoas têm acesso fácil à internet em Maricá, isso pode ser uma oportunidade para você acessar, para você acessar essa população, chegar a essa população. Então, oportunidade pode ser um problema ou pode ser uma tendência do mercado, tá? E isso são oportunidades, não são soluções para o teu aplicativo. Não pense em oportunidade como soluções para o teu aplicativo. Pense em oportunidade como uma lacuna que você viu no mercado, que você viu em Maricá, que você viu naquilo que você quer explorar. É uma lacuna que você pretende usar, um problema que você pretende usar e resolver com o teu aplicativo. Então, isso é uma oportunidade. Não confunda oportunidade com com soluções. A gente vai entender oportunidades como problemas que você vai resolver com a tua ideia, ou então tecnologias novas. Por exemplo, antigamente não seria viável aplicativos como o Uber, por exemplo, conseguir se estabelecer, porque não tinha ainda tecnologia de GPS. Então,
Esse aplicativo não teria chances de funcionar na década de 80, na década de 70, porque o GPS não era tão difundido, não era tão utilizado ainda em celulares. Então, eles não conseguiriam resolver esse problema porque faltaria oportunidade para eles, faltaria uma oportunidade, como uma tecnologia de GPS, por exemplo. Então, é só para deixar bem claro que a oportunidade ela é uma, ela é um ponto que você vai explorar. Ou seja, quando você for criar a tua tabela SWOT, você vai listar no campo, no quadrante de oportunidade, os problemas que você identificou, ou uma tendência de novas tendências no mercado, ou tecnologias novas que apareceram. Então, é isso que você vai colocar dentro de oportunidade. E uma outra coisa importante também, que cada oportunidade, ela teria que aparecer como uma solução no quadrante de forças. Então, o que que são pontos fortes? Pontos fortes internos é aquilo que diferencia positivamente, ou seja, a qualidade do teu aplicativo, a marca a marca, a tua tecnologia, ou os pontos fortes que o teu aplicativo teria. Por exemplo, eu penso que eu tenho na opção de aplicativo de entrega de comida, qual seria o ponto forte de um aplicativo de entrega de comida? Você receber o teu pedido em casa. Um outro ponto forte do aplicativo de comida, você ter um único lugar, um único local para fazer pedido de diversas lojas. Então, quando você pensa no seguinte, quando você pensou lá nas oportunidades, ela consequentemente teria que aparecer aqui na parte de forças como uma solução. Então, se eu vi que o transporte público em Maricá é, é, é ruim depois das 10 horas, por exemplo, e isso dificultaria as pessoas de saírem de casa para ir até um ponto qualquer para comprar suas comidas. Então, eu explorei essa fraqueza, esse problema em Maricá. Eu explorei esse problema em Maricá. Então, se eu apontei que o transporte público não tem uma boa qualidade depois das 10 horas, por exemplo, então qual seria a solução para isso? A solução para isso seria você conseguir pedir a refeição em algum restaurante ou em algum lugar e receber isso em casa. Então, obviamente, para cada oportunidade que você tiver, você tem que ter uma solução para essa oportunidade. Então, se eu tenho lá 5 oportunidades, no quadrante de forças, você teria que ter pelo menos 5 forças, porque cada força ela teria que estar pelo menos associada a uma oportunidade, ou mais, tá? Se eu digo que o transporte é ruim em Maricá depois das 10, eu posso ter 2 soluções para isso, 3 soluções, mas eu tenho que ter pelo menos uma. Eu não posso apontar uma oportunidade que eu vislumbrei em Maricá, por exemplo, e não ter pelo menos um ponto forte que resolva essa oportunidade. Isso é importante. Então, para cada oportunidade, eu tenho que ter pelo menos um ponto forte, eu tenho que ter pelo menos uma força associada a essa oportunidade. As fraquezas é justamente aquilo que faz a tua ideia, ou seja, o teu aplicativo, por exemplo, ter pontos fracos. São os pontos fracos do teu aplicativo. E esses pontos fracos podem variar, pode ser resistência, pode ser limitação, pode ser falta de recurso, pode ser que certa área de Maricá não tem internet, pode ser a falta de acesso à internet em alguns pontos de Maricá. Então, o teu aplicativo, você vai ter que indicar quais são os pontos fortes de qual forma. Você vai identificar quais são os itens que podem atrapalhar a tua ideia de dar certo. Você tem que identificar os itens que pode fazer com que as pessoas tenham resistência, por exemplo, de usar o teu aplicativo. Um exemplo disso seria o seguinte: eu tenho um aplicativo de entrega e as pessoas têm medo de
comprar no aplicativo e não receber a sua encomenda. Aí, um outro ponto interessante que a tua equipe, que a tua empresa, uma semana depois você estiver trabalhando, criando produtos para empresas, um aplicativo, por exemplo, é aqui que entra também a tua equipe de marketing. Porque quando você identificar, por isso que é importante a tabela SWOT, porque quando você identificar os pontos fracos, as fraquezas do teu aplicativo, como que você vai resolver essas questões? Você vai ter que ter uma intervenção da tua equipe de marketing para convencer o teu usuário, os teus clientes, de que a tua ideia é legal. Porque se você lança o aplicativo sem prever que as pessoas poderiam pensar o seguinte: ah, mas espera aí, como é que eu vou comprar a comida pelo aplicativo e não ter certeza de que aquilo vai chegar à minha casa? Qual a certeza de que eu vou comprar um aplicativo e de que eu realmente vou receber aquela encomenda? Então, veja que você, quando você está criando a tabela SWOT, você já começa a identificar esses itens antes mesmo de você lançar. Você já começa a identificar esses itens, por quê? Quando você for lançar esses itens, você já mapeou, você já identificou o que poderia ocorrer, você já mapeou você, de antemão o que poderia ocorrer e você já tem a equipe de marketing pronta, com estratégias, com propagandas, com campanhas já prontas para convencer o teu cliente de que é seguro usar o teu aplicativo de entrega. Aí cabe a criatividade da empresa de marketing, como vai utilizar essas campanhas de marketing. Ah, eu vou usar influencers, eu vou usar pessoas influentes de Maricá, mostrando que a pessoa fez o pedido e recebeu o pedido, ou eu vou usar marketing, eu vou usar propaganda de uma outra forma, eu vou usar pessoas famosas para convencer de que o meu aplicativo é seguro, eu vou usar testemunhos, você pode usar testemunhos, relatos de pessoas que já usaram o aplicativo e deu tudo certo. Então, veja o quão importante seria você mapear esses itens, porque quando você lançou o aplicativo, você já fez a tua tabela SWOT, você já mapeou os pontos fracos, você já sabe, quando esse aplicativo chegar no mercado, você já sabe de antemão onde você vai encontrar dificuldade. Então, isso é mais um motivo para as empresas adotarem a tabela SWOT por isso. Elas procuram se antecipar a problemas, porque se você deixar os problemas acontecerem ao longo do percurso, ao longo do curso do lançamento do teu aplicativo, pode ser que em algum momento a tua ideia não seja muito bem-vinda, não seja muito bem estrategicamente lançada e você pode ser pego de surpresa. Por isso que as empresas adotam a tabela SWOT para identificar essas coisas e quando o produto é lançado, ela já tem toda uma campanha de marketing, toda uma estratégia de marketing para entender os pontos fracos da ideia e convencer as pessoas a usarem. Foi o que aconteceu, por exemplo, com empresas como Uber. Eles tiveram que fazer propagandas massivas para convencer as pessoas de que seria seguro você entrar no carro de um desconhecido. Seria seguro. Então, às vezes, outras empresas até se valem pela essa campanha de marketing que outras empresas fazem, que aí facilita outras empresas por exemplo, como o Uber, entrar no mercado e explorar carro de aplicativo, porque as pessoas já foram convencidas de que é seguro, agora outras empresas vêm com a mesma estratégia, com a mesma ideia e já tem ali já menos resistência na sociedade. Então, a importância de você mapear esses pontos fracos da tua ideia é justamente isso, para você é, diminuir a resistência das pessoas em usar o teu aplicativo. Diminuir a resistência de pessoas idosas, por exemplo, de usar o teu aplicativo. Convencer os idosos de que é seguro usar o aplicativo para pedir comida, inclusive fazer o pagamento. Um outro item também importante são os fatores externos, tá? Qual é que a gente chama de ameaças. As ameaças são fatores externos que você não controla. Veja bem, os pontos fracos da tua
da tua ideia, você consegue controlar, você tem poder ali, porque é algo interno. Então, internamente mesmo, você vai criar lá estratégia de marketing. Mas as ameaças, você não tem controle sobre essas coisas. Você não tem controle quando se outra empresa vai querer entrar no mercado e competir contigo. Você não tem esse controle, você não tem como impedir de uma empresa competir com você. Então, uma concorrência forte é uma ameaça. Aí você tem que criar estratégias também nesse ponto aqui, por isso que é importante você identificar possíveis ameaças à tua ideia, ao teu aplicativo. Aí você vai entrar com estratégias bem estabelecidas, bem fundamentadas, para você encarar uma concorrente de mercado, por exemplo. Crise econômica são outras coisas que você também não pode controlar. Então, as ameaças pensa em ameaças como fatores externos que você não controla. Você não vai controlar a legislação. Então, se em algum momento alterar a legislação, é uma ameaça. Pode ser uma ameaça para a tua ideia, para o teu aplicativo. E aí, nesse caso, você vai ter que se adequar. Então, cabe a você, quando estiver criando um aplicativo, um produto, seja lá o que for, você também mapear essas ameaças, mapear esses fatores externos que você não tem controle. Então, a minha ideia até aqui foi essa, foi mostrar para vocês o que cada um desses itens é, para vocês entenderem o que é uma ameaça, o que é um ponto, uma fraqueza, o que é uma força e o que são oportunidades. Até a ideia aqui era deixar isso bem claro para vocês entenderem as diferenças de cada um desses itens e entender que eles são correlacionados entre eles. Como eu falei, quando você cria uma oportunidade, quando você identifica oportunidades, você vai criar as forças do teu aplicativo em cima das oportunidades. E quando você identificar os pontos, as fraquezas, né, da tua ideia, você vai usar ali a tua equipe de marketing, você vai usar a tua criatividade para mitigar, para diminuir o impacto que teria de resistência, por exemplo. Aí cabe à equipe de marketing usar a sua criatividade. Então, pessoal, por hoje é só. A gente vai ficar por aqui e a gente vai continuar na próxima aula falando ainda a respeito da tabela SWOT. Isso aqui é a primeira parte desse assunto da tabela SWOT e a gente vai entrar é, na segunda parte da tabela SWOT, ainda falando da tabela SWOT, na próxima aula. Obrigado aí pela atenção e até a nossa próxima aula.